Tudo bom, gente? Aqui quem fala é Pablo Camargo. Vamos fazer nossa aula agora sobre teste de hipóteses, uma matéria muito importante quando a gente fala em estatística, porque ajuda a gente a tomar decisões sobre uma população qualquer, sobre um evento qualquer que a gente quer entender se é correto ou não, quando a gente tem os dados apenas de uma amostra. Então, é muito útil isso na vida real, porque não necessariamente você sempre tem os dados da população inteira. Às vezes você recebe os dados de uma amostra, você precisa fazer inferência sobre a população, você quer tomar uma decisão sobre a população, só que você só tem os dados da amostra. Então aqui no teste de hipótese a gente vai aprender como corretamente a gente pode tomar decisões de população dado dados de uma amostra. Então, decisão estatística é o que a gente quer ver, né? Referente a uma população, dado uma informação de uma amostra. A hipótese é o que a gente vai testar. Então a gente tem sempre dois tipos de hipótese, a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula é o que a gente quer rejeitar para ficar com a hipótese alternativa. Um exemplo aqui, sobre a honestidade ou não de uma moeda. O que seria a honestidade ou não de uma moeda? É a probabilidade de cara ser igual à probabilidade de coroa, que seria igual a 50%. A nossa hipótese nula é a probabilidade de 50% para uma hipótese alternativa com a probabilidade de 70%. Ou probabilidade diferente de 0,5% ou probabilidade maior do que 50%. Vamos entender como que a gente consegue rejeitar ou não a nossa hipótese nula. Então, o que acontece? A gente lançou as moedas 20 vezes e dessas 20 vezes, 16 vezes aconteceu cara. Então você já poderia falar, opa, então eu posso afirmar que a probabilidade de 0,5% tem que rejeitar. Você tem a intenção de chegar nesse raciocínio, nessa conclusão. Mas não é verdade. A partir do momento que você faz um teste de hipótese, você vai ter números que vão te comprovar que o resultado de 16 que você teve nesses 20 lançamentos difere significativamente, ou seja, ele é estatisticamente diferente do que é o resultado esperado de 10. O que eu falei, né, e não disse nada? Não, falei para provar o seguinte. Você pode ter um caso específico. Você não pode tomar aqui esse caso específico como esse como uma verdade para a população. Por isso você faz o teste de hipótese e você consegue, nesse caso, comprovar, não rejeitando a sua hipótese nula. Então, o teste de hipótese, a gente, através dos dados de uma amostra, faz inferência sobre a população. Acontece que, se os dados da amostra também estiverem errados, tá? Se, por exemplo, o cara colocou um número errado lá do desvio padrão, calculou errado a média. Se você tiver um número errado da sua amostra, você pode chegar numa inferência sobre a população que é incorreta. Então, isso é o que a gente chama de erros em teste de hipótese. E você tem dois tipos de erros, né? O erro tipo 1, quando você rejeita a hipótese nula, tá? Quando você não deveria rejeitar. E o erro tipo 2, quando você não rejeita a hipótese nula quando você deveria rejeitar. Então, o erro tipo 1, ele é o alfa, o nível de significância. Então, se você tem um nível de significância, um alfa de 5%, você tem 5% de chance de cometer um erro tipo 1. E uma outra medida importante é o que a gente chama de poder do teste. Tá? O que é o poder do teste? Tá? É essa fórmula, 1 menos o beta. Né? Beta é a probabilidade do erro tipo 2. O poder do teste nada mais é do que 1 menos a chance de você cometer um erro tipo 2. Só relembrando, o erro tipo 2 ocorre quando você falha em rejeitar uma hipótese nula quando você deveria rejeitar. Eu costumo dar esse exemplo aqui para facilitar a gente. O que é o erro tipo 1? O que é o erro tipo 2? Aqui você tem aqui o seu alfa, tá? O alfa sobre 2, aqui no caso, né? Alfa sobre 2, alfa sobre 2. Então, por um teste bicaudal que a gente vai aprender já já, eu tenho aqui alfa sobre 2 em cada uma das pontas. O que é um erro tipo 1 e um erro tipo 2? Aqui fica mais fácil a gente entender. O erro tipo 1 é você rejeitar uma hipótese nula quando ela é verdadeira. Então, ou seja, o erro tipo 1 é você falar, estou nesse ponto acima do alfa sobre 2, que a gente já vai explicar já já,
quando na verdade você deveria estar abaixo aqui do alfa sobre 2. Isso aqui é um erro tipo 1. Um erro tipo 2 é você falar que está aqui no meio, quando na verdade você deveria estar na ponta, acima do alfa sobre 2. Então esse aqui é o erro tipo 2. Erro tipo 1 é você falar que está acima do seu nível de significância quando você está abaixo, e o erro tipo 2 é você falar que está abaixo quando na verdade você deveria estar acima. E eles ocorrem não por culpa sua, e sim porque você recebeu dados errados de uma amostra, tá? Ou o valor médio, ou o desvio padrão, ou qualquer outra coisa. Bom, aqui a gente tem esse slide para mostrar, fazer um resumo, né, do que é o teste de hipótese e o erro. Aqui a gente tem uma boa tabela para definir exatamente o que é o erro e o que é o correto. Então, quando a sua hipótese nula ela é verdadeira e você não rejeita a hipótese nula, beleza, você está certo. Quando a hipótese nula ela é verdadeira e você rejeita ela, é errado, é um erro tipo 1. E você tem alfa, né, o nível de significância de chances de cometer esse erro. Por que isso? Porque olha só, você tem alfa sobre 2 desse lado e alfa sobre 2 desse lado. Então, ou seja, você tem alfa. O que é o erro tipo 1? É você falar que está nessa região ou nessa região. Ou seja, é o tamanho dessa região que vai te dizer a chance de ocorrer esse erro. Se essa região for pequenininha, a chance de você falar que está nela é muito menor, então a chance de errar é muito menor. Se essa região for grande, a chance de você falar estou nela aumenta muito. Então, isso é o erro tipo 1. Quando a hipótese nula ela é falsa e você não rejeita, é um erro, é o erro tipo 2. E quando a hipótese nula ela é falsa e você rejeita, perfeito, você tomou uma decisão correta. A gente já começou a falar sobre esse assunto, mas quando a gente fala de teste de hipótese, a gente tem dois tipos de teste, né? O que a gente chama de teste bicaudal ou teste unicaudal. Quando a gente fala do teste bicaudal, quando você afirma que a sua hipótese nula, uma variável aleatória, é igual a um certo valor, um certo número. Para uma hipótese nula, né? Para uma hipótese alternativa, de que o valor ele é diferente do que um certo número. Se ele é diferente do que um certo número, o que a gente quer dizer com isso? Numa distribuição aqui normal, se você está no menos infinito ou se você está no mais infinito, ou seja, muito pequeno ou muito grande, qualquer um desses resultados é estatisticamente diferente do que um número qualquer que você está querendo comparar. Por isso que ele é bicaudal. Tanto a cauda de baixo quanto a cauda de cima servem para a gente estatisticamente falando. No teste unicaudal, você quer falar, olha, a minha hipótese nula é que a variável aleatória ela é menor ou igual que um certo número. Então a minha hipótese alternativa é a variável aleatória é maior do que esse certo número. E ser maior do que esse certo número, apenas um lado significa que ele é maior do que um número qualquer. Abaixo ele não serve. Então, ele é um teste que apenas... Eu dei o exemplo do maior, poderia ser o menor, não tem problema. O que tem que ficar claro para a gente é que apenas um lado da cauda vai ser estatisticamente diferente do número que é a minha referência que eu quero fazer o teste. Aqui vai ficar mais simples da gente entender. Quando a gente olha o teste aqui, rejeitar ou não rejeitar é sempre uma tarefa simples quando você olha o gráfico, que é, para esse teste bicaudal com nível de significância de 5%, se ele é bicaudal, as duas caudas servem. Então, essa significância de 5% vai ter que ser quebrada nas duas caudas. Então, eu vou ter 2,5% em cada cauda. Então, 2,5% na cauda inferior e 2,5% na cauda superior. E o fator de confiança para uma distribuição normal, 2,5 de um lado, 2,5 para o outro, vale 1,96. Então, se eu olho na tabela Z, eu chego nesse valor de 1,96. E rejeitar ou não rejeitar é extremamente simples, que é, esse é o meu benchmark. Eu vou comparar o número qualquer que a gente vai aprender a calcular com esse benchmark. Se o número for maior que o benchmark, ou seja, se eu estou aqui, além do meu benchmark, eu rejeito a hipótese nula. Se eu estou entre os pontos de menos 1,96 e 1,96, eu não rejeito. Teste de hipótese é algo sempre tão simples quanto.
A partir do momento que você tem a sua hipótese nula e tem a sua hipótese alternativa, você faz um cálculo. E a gente vai aprender alguns tipos de cálculo que você vai fazer. Só que a regra de bolo de rejeitar ou não rejeitar uma hipótese nula em teste de hipótese é sempre a mesma. A partir do momento que você fez o cálculo, você vai comparar com o benchmark. Esse benchmark também depende do tipo de distribuição. O seu cálculo, sendo maior que o benchmark, fechou, vai para o abraço. Você rejeita a hipótese nula. Sempre assim. Sempre assim. Calculou maior que benchmark e rejeita a hipótese nula. Calculou maior que benchmark e rejeita a hipótese nula. Calculou menor que o benchmark, opa, não posso rejeitar a hipótese nula. E é isso. Aqui a gente tem meio que uma molezinha. Se você receber, e toda vez que você receber esse valor, você não vai precisar fazer cálculo nenhum, tá? Isso vai ser um dado do problema, que é o valor da estatística P. Precisamos interpretar o que é o tal do P. O P é o menor nível de significância que você já consegue rejeitar uma hipótese nula. Nesse exemplo aqui, ele deu o cálculo de P de 3,58. E não se preocupem em aprender a calcular P. É sempre um dado do problema se ele quiser que você utilize. Primeiro ponto. Então, o P vale 3,58. O que isso significa dizer? Que esse é o menor nível de significância que você consegue rejeitar uma hipótese nula. Aqui nesse exemplo, ele está querendo rejeitar a hipótese nula com um nível de significância de 5%. Opa! Se o menor nível que você pode rejeitar a hipótese nula é 3,58 e você quer fazer uma rejeição com 5%, beleza, pode. Com 10%? Pode. Com qualquer porcento acima de 3,58 você pode rejeitar a hipótese nula. Se o problema pede, olha, nesse caso eu quero fazer com a significância de 2%. Posso rejeitar a hipótese nula? Não posso. Porque o menor nível de significância que eu posso rejeitar a hipótese nula para esse exemplo são 3,58% de significância. Então, toda vez que você receber estatística P para fazer teste de hipótese, agradeça, porque você não vai ter que se preocupar em fazer nenhum tipo de cálculo e comparação com o benchmark. Ele já te deu até onde você consegue rejeitar aquela hipótese nula, independente de qual seja essa hipótese nula e alternativa. E antes da gente continuar, eu quero dar um macete aqui que vocês nunca vão esquecer, que é o seguinte. Para eu fazer um teste que uma média é diferente do que um número, eu posso usar dois tipos de teste de hipótese, que é a estatística Z ou a estatística T. Para eu definir que uma média é diferente do que outra média, eu posso usar a estatística T. Para eu definir que uma volatilidade é diferente do que um número, eu uso um negócio chamado Q quadrado. E para definir que uma volatilidade é diferente do que outra volatilidade, eu uso um negócio chamado estatística F. Então, eu quero fazer alguns testes, né? Quais são os testes de hipótese possíveis que a gente trata aqui nesses cursos? Que um valor, uma média de uma variável aleatória é diferente que um valor, ou que uma média é diferente do que outra média. Então aqui eu estou pensando em retorno, né? Em valor médio. E aqui embaixo, ou eu vou comparar que uma volatilidade é diferente que um número, ou que uma volatilidade é diferente do que outra volatilidade. Então aqui eu estou pensando em volatilidade. Então, só isso é importante para a gente entender que, lembra que a gente comentou que os testes de hipótese são universais, né? A maneira, você vai calcular e comparar com o benchmark. Só que esse cálculo depende do que você quer calcular. Olha, eu quero calcular que o retorno é diferente que o número. Então você vai usar ou Z ou T, depende de cada um dos casos. A gente vai ver isso. Quero calcular que um retorno de uma variável aleatória é diferente do que outra variável aleatória. Então você tem que usar o benchmark T. Quero provar que a volatilidade dessa variável aleatória é diferente do que o número. Então você usa o Q quadrado. E quero provar que a volatilidade de uma amostra é diferente do que a volatilidade de outra, então eu uso a estatística F. Tenha isso em mente para facilitar muito o seu entendimento. Aqui, quando a gente fala de ANOVA, né, análise de variância, é só uma tabela que descreve o resultado de uma regressão. E com base nessas tabelas você tem alguns números que conseguem, não é o foco agora, não se preocupem com isso, que conseguem chegar nesse cara aqui na estatística F. O que é a estatística F?
Primeiro, a hipótese nula de uma estatística F é que uma volatilidade de uma amostra é igual à volatilidade de outra, por uma hipótese alternativa que as volatilidades são diferentes. Tá faltando um doisinho aqui. Ou cauda superior, cauda inferior. Não se preocupem com isso. O que se preocupem é o que mede o F, a gente já viu no slide anterior. O cálculo do F é simples. É volatilidade maior acima, né? A variância acima, do maior amostra acima, e a variância menor abaixo. Você compara essa estatística F com um benchmark qualquer, se for maior, você rejeita a sua hipótese nula, qualquer uma que seja ela. Então essa aqui você tem a distribuição F. Tá? N-1 grau de liberdade no numerador e N-1 no denominador. Por que isso? Porque você tem uma amostra em cima e uma amostra embaixo. E esse aqui é o formato da distribuição de F. Então, toda vez, de novo, toda vez que você está acima do benchmark aqui, você rejeita, toda vez que você está abaixo, você não pode rejeitar. O teste T. Aqui a gente vai comparar o teste Z com o teste T. Se eu sei a volatilidade da minha população, eu uso a estatística Z. Se eu não sei a volatilidade da minha população, eu uso a estatística T. Acabou. Essa é a regra de bolso. Tá? Você tem outros casos aqui, mas a regra de bolso mais importante é: sei a vol da minha população, eu uso a estatística Z. Não sei a vol da população, eu uso a estatística T. Agora, se você está tratando de uma população que você não sabe a vol e também não é normalmente distribuída, e você também não tem muitos elementos para se trabalhar, aí você está falando de testes não paramétricos, que não é o foco aqui, tá? Não se preocupem que não é o nosso caso. O cálculo da estatística T é exatamente igual ao cálculo da estatística Z. É a nossa tecla SAP. O valor que você está comparando menos a média da população dividido pelo desvio padrão. Só que como a gente está falando sempre de amostra, né, o desvio padrão das médias amostrais. O Z é a mesma coisa, só que nesse caso você sabe o desvio padrão da população. Então, tem uma amostra, sei o desvio padrão da população, então ao invés de usar o desvio padrão da amostra, eu uso o desvio padrão da população dividido pelo tamanho da amostra. Ah, mas por que você está dividindo pela raiz da amostra, do tamanho da amostra? Por simples, eu estou querendo fazer um teste de hipótese de uma população com base nos dados de uma amostra. Então, por conta disso, quero falar sobre população, mas só tenho dados da amostra, então o que acontece? Eu preciso apertar a tecla SAP de um com o outro. E nesse caso, a tecla SAP do desvio padrão é dado pelo teorema do limite central. Vamos aqui fazer um exemplo para ficar mais claro. Testar a hipótese com 95% de confiança que a média dos retornos de um fundo é igual a 1% ao mês, conforme os dados abaixo. Primeiro ponto que a gente tem que entender é qual teste que eu vou usar, T ou Z. E nesse caso a gente usa T sem pensar muito. Por quê? Eu não sei a volatilidade da população, e você tem uma amostra aqui grande o suficiente para poder trabalhar. Não sabe a vol, é T. Então, a estatística T, o valor médio aqui, 1,5%, menos o meu benchmark de 1%, que é o que eu quero comparar, dividido pela volatilidade. Qual que é a volatilidade? 1,4% dividido pela raiz do número de elementos, raiz de 30. Eu não sei fazer esse cálculo aqui de cabeça, vamos ver se aqui vai dar um número qualquer aqui. Vou chamar aqui de número A. Esse número A eu vou ter que comparar com o meu benchmark T, não é? Então, o meu T benchmark, eu vou ter que ir na tabela. Quando eu for na tabela, ele pediu o quê? 95% de confiança significa uma significância de 5%. Bicaudal, tá? Só que na tabela você tem sempre unicaudal. Então eu tenho que buscar na tabela algo referente a 2,5%. E o que é referente a 2,5%? Qual o grau de liberdade que eu vou usar? N menos 1. 30 menos 1 elementos, 29. Então o benchmark que eu uso é função de 29 elementos e 2,5%. O que é o teste de hipótese? Se esse número A que a gente calculou for maior que esse benchmark, a gente consegue rejeitar essa hipótese nula. Então vamos lá. A nossa hipótese nula é que o retorno médio é 1, para a hipótese alternativa que o retorno médio é diferente de 1. Dica: sempre o sinal de igualdade está na hipótese nula. Porque você quer rejeitar alguma coisa, independente de ser unicaudal ou bicaudal. Sempre o sinal de igualdade tem que estar na hipótese nula. Porque você vai rejeitar aquilo e ficar com outro elemento, com outro conjunto de elementos, tá?
Então, colocou uma hipótese nula aqui, que o retorno médio é 1%, e 1%, né, a sua hipótese alternativa, que o retorno é diferente de 1%. 2,5, 29 é 2,045. Então, o nosso cálculo, tá, o número A, ele deu aqui 1,95. Então, o T calculado é 1,95. E o T benchmark vale 2,04. Lembra a regra de bolo. Calculou, deu menor, você não pode rejeitar. Então assim, você tem o seu benchmark aqui 2,04, o que você calculou ficou abaixo de 2,04, então você falha em rejeitar, você não pode rejeitar a hipótese nula. Aqui, o que a gente já comentou, tá? Não vamos nos preocupar com esses cálculos, tá? Assim, não é o foco dos exames, assim, eu garanto para vocês. O foco é a gente entender o conceito. Você faz esse cálculo do Q quadrado para calcular a volatilidade de uma amostra e vai comparar com o benchmark. Então, a hipótese nula é que a sua volatilidade é igual a uma volatilidade qualquer, para uma hipótese alternativa que a sua volatilidade é diferente dessa volatilidade qualquer. Tá? Isso aqui para um teste unicaudal e análogo, raciocínio análogo para um teste bicaudal. Aqui a gente está mostrando mesma coisa, nada muda, tá? Você tem aqui os seus fatores de benchmark aqui, 42,72 e 16,04. Se o que você calcular for acima disso, você rejeita. Se for abaixo disso, rejeita para um teste bicaudal. Se fosse unicaudal, só serviria essa parte aqui. Conceitualmente a mesma coisa. Chegou, calculou, for maior que o benchmark, rejeitou. Não é maior, não rejeitou. E aqui no caso de baixo, calculou, o número é menor que o benchmark, ou seja, o que a gente quer? A gente está sempre fora de um intervalo. Sempre fora de um intervalo. Calculou, deu menor, você rejeita, se não, não rejeita. Aqui só dando um exemplo disso, testar a hipótese com 95% de confiança que o desvio padrão de retorno de um fundo é 3% com 24 elementos e desvio padrão de uma amostra de 2,7. A hipótese nula, que se o desvio padrão é 3%, a variância é o desvio padrão ao quadrado, né? Então a hipótese nula é que a variância vale 0,0009 e a alternativa é que a variância é diferente de 0,09 com 5% de significância. 5% de significância de um teste bicaudal, então 2,5 em cada cauda. Não tem jeito, você vai ter que receber uma tabela que vai te dar os valores críticos. Então o valor crítico da ponta de baixo para esses graus de liberdade aqui, né? 23 graus de liberdade é 11,689 e 32,076 com 5% de significância. Então, se o cálculo que for feito estiver entre esses números, você não rejeita. Abaixo de 11 ou acima de 38 você rejeita. Como a gente calculou e deu 18, repare que eu estou sendo rápido aqui, tá? Não estou me preocupando muito, porque vocês não precisam se preocupar em fazer esses cálculos, tá? O importante é a gente entender o conceito. Foi feito o cálculo, chegou-se no resultado de 18,63 e como esse resultado está entre os seus limites inferior e superior, a gente não pode rejeitar a nossa hipótese nula. É isso, tá? Aqui quem falou com vocês hoje foi Pablo Camargo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de teste de hipótese, onde a gente entendeu quais os tipos de teste de hipótese, quais os tipos de erros de teste de hipótese e quando a gente aplica, em cada situação que a gente pode aplicar um teste de hipótese específico. Bom? Bons estudos, grande abraço!